Olá, boa tarde, como você está? Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Eu gostaria de, com a graça de Deus, estudar com você um pouquinho hoje sobre a cristandade. A maior parte da cristandade considera a semana que nós começamos hoje, o primeiro dia da semana. Alguns acham que começa a semana na segunda, mas esse primeiro dia da semana, biblicamente, é o dia de hoje. Segunda é segunda, né? Então consideram essa semana que nós estamos agora como a Semana Santa, porque relembram nela a última semana de Jesus antes dele dar a sua vida para a minha salvação, para a tua salvação também. Eu gostaria de fazer uma meditação com você sobre o que aconteceu nesse primeiro dia da semana, dessa última semana que Jesus aqui concluiu o nosso plano da salvação. No primeiro dia da semana. Vocês sabem que muitos, inclusive, chamam essa semana, não é? Dá ela a semana de Semana Santa, e hoje como Domingo de Ramos, primeiro dia. E tem base bíblica para isso, porque se você abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, aqui tem o título da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso se deu exatamente no primeiro dia dessa semana que Jesus morreu. E o que aconteceu? Eu gostaria de ler com você, se tiver a tua Bíblia aí, abre ela, Marcos capítulo 11, versículo 1 em diante, nós vamos ler, depois vamos meditar um pouquinho. Diz assim a palavra do nosso Deus. E logo que se aproximaram de Jerusalém, se aproximaram de Betifagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte a vós, e logo ali, ao entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazes isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso na porta entre 2 caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos, por isso domingo de Ramos, das árvores, e espalhavam pelo caminho. Fazia um tapete para Jesus entrar em Jerusalém. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo isso ao redor, como fosse já parte, saiu para Betânia com os 12. Muito bem, só essa parte aqui, né? Depois, se Deus permitir, amanhã, nós vamos meditar sobre o segundo dia, terceiro dia, no que a palavra de Deus diz. É interessante nós notarmos, e você sabe disso, se você ler os evangelhos, os milagres que Jesus fazia, não é? Jesus dizia: olha, não conta para ninguém, não é? E não queria que ele se revelar como Messias naquela época, naqueles momentos. E nós vemos que quando Jesus multiplicou pães, as pessoas vinham, queriam proclamar ele rei. Ele dizia: meu reino não é desse mundo, e saía do meio deles e ia para outro lugar. Agora, nessa primeiro dia da semana aqui, dessa última semana, da semana do Calvário, eu gosto de chamar a semana do Calvário. Se você chama de Semana Santa também, não vejo mal nenhum nisso, né? Afinal de contas, foi a semana que Jesus nos salvou. Nessa semana do Calvário, no primeiro dia, foi exatamente ao contrário. Quando eles estavam para entrar em Jerusalém, ele enviou 2 discípulos, dizendo: olha, vocês vão lá até a cidade, até a aldeia, e lá vocês vão achar um jumentinho preso. E você vai lá, solta ele, traz ele. Se alguém perguntar, né? Jesus já sabia, né? Jesus é 100% homem, mas 100% Deus também. E Jesus falou: olha, eles vão dizer o que é isso. Fala: não, é porque o Senhor pede, né? E as pessoas vão questionar, e eles levaram. E aí Jesus sentou sobre o jumentinho, né, e entrou em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, foi uma grande procissão, uma grande multidão junto com ele, né? E esses
cortavam ramos ou as mesmas roupas, fizeram um tapete para que Jesus entrasse em Jerusalém. E é interessante que ali eles já começaram a proclamar Jesus como rei, e todo mundo ouvia. E se a gente for em outro evangelho, vai nos dizer que muitos falaram para eles pararem, né, ficarem quietos. Mas não, Jesus fala, se eles todos pararem, as próprias pedras clamarão. Né? E eles diziam, verso 10, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então eles já estavam saudando Jesus como um rei. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que naquela época, quando os reis romanos, né, quando os reis lá, eles venciam a batalha e eles voltavam para entrar na sua cidade, eles vinham montados em cavalos, né? Quem sabe um cavalo aí mangalar, um cavalo branco, bonito aí, né? Ele vinha entrado com uma coroa, com uma espada daquele guerreiro vencedor, né? E vinha junto com eles um exército de pessoas, né? Todas armadas, e traziam também com eles os despojos que eles conseguiram dos povos a quem eles venceram. Traziam também escravos, né, as pessoas que eram presas nesse lugar que eles invadiram e conquistaram, e traziam eles assim como escravos, né, maltratando eles. Muitas vezes entravam num coliseu e ali soltavam as bestas feras para que despedaçasse ele. Ou então em praça pública eles eram executados, né, eram mortos, e o povo vibrava com isso, né, com esse rei vencedor, com esse rei que vencia qualquer batalha, né. Pois bem, agora Jesus vai entrar. Mas existe uma profecia lá no Velho Testamento, né, que diz assim, eis aí, Jerusalém, que vem o teu rei, montado em um jumentinho, filho de jumenta, né, poderoso, vencedor, mas manso, humilde e salvador. Né? Olha, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, que se fez homem para me salvar, para salvar você, né? Ele é o nosso Rei Jesus. Ele, quando entra aqui, pega um jumentinho, né, um animal bem simplesinho, monta sobre ele, né, e ao invés de trazer ali uma coroa, usando poder, logo ele vai ter uma coroa, mas vai ser uma coroa de espinho, né? E ao invés de trazer um exército de soldados, né, ele traz um exército de pessoas que foram curadas pelo seu grande poder. Cegos, vendo e enxergando, mudos e surdos que não falavam nem ouviam, clamando a Deus, glória a Deus nas alturas, o Rei de Israel, o Rei de Jerusalém, bendito seja o que vem em nome do Senhor, salve o nosso Rei. Né? Eles diziam isso, aquelas mulheres prostitutas perdoadas, aqueles leprosos que diziam que eram consequência do seu pecado, curados. Esse era o exército que Jesus trazia. Um exército de pessoas salvas, um exército de pessoas que simbolizava bem o reino de Deus, um reino de restauração, de libertação, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então esse era o exército que seguia o Senhor Jesus e que entrou em Jerusalém nesse primeiro dia de semana, e as pessoas aclamavam Rei. Amados e queridos, eu acho que nós temos uma grande lição a aprender aqui, não é verdade? Se nós realmente somos servos desse Deus, desse Rei Jesus, se nós realmente somos cristãos, na acepção da palavra, cristãos praticantes e não apenas cristãos nominais, nós não vamos querer tanto os holofotes desse mundo, os aplausos desse mundo, nós vamos querer ser maior do que ninguém, maior que um, maior que o outro, nós não vamos querer ser o melhor em todas as coisas, nós não vamos querer ter a melhor casa, o melhor carro. Isso não é pecado, desde que não seja para ostentação própria. Não é? O nosso desejo era servir o nosso semelhante, como Jesus fez. O nosso desejo era promover o bem para as outras pessoas, como Jesus sempre promovia. O nosso desejo é estar com aquelas pessoas simples, né? Com aquelas pessoas rejeitadas, e não com os orgulhosos, com os poderosos. Não é? E esse é o nosso Rei Jesus. E se nós seguimos esse Rei Jesus, creio que nós temos espírito dentro de cada um de nós, né? Um espírito de servo, de servidor, um espírito de servir aos outros e não ser servido, porque foi assim que Jesus viveu em toda a sua vida. E nós vamos ver aqui, durante essa semana, né, quantas lições Jesus nos ensinou antes de dar a vida por nós, né? Somente nesses 6 dias ali que ele viveu, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia deu a vida para nos salvar.
No sétimo dia, o que ele fez? Nós vamos ver também, tá certo? Eu gostaria que você nos acompanhasse aqui. São vídeos curtos, né? Vídeos pequenos, de uma maneira sucinta, o que Jesus fez nesse dia. Isso aqui foi de uma das coisas que ele fez, né? Nesse domingo de Ramos, né? Domingo, nesse primeiro dia da Semana Santa, da Semana do Calvário, né? Ele veio aqui e até a sua entrada triunfal, né? Foi uma amostra de como é o seu reino, né? O seu reino é um reino de amor, um reino de justiça, um reino de acolher aqueles que são desprezados, né? Lembra os prostitutos, os publicanos, né? Aqueles mal vistos, né? Era esses que Jesus salvava, porque essas pessoas sentiam necessidade da salvação. Essas pessoas sentiam a real a real condição que cada uma delas tinha. E quando Jesus apresentou como Salvador, o médico daqueles que necessitam, Jesus os curava, não apenas das doenças físicas, né, mas das doenças mentais, da autoestima, elevava a autoestima delas, mostrava a essas pessoas desprezadas pela sociedade que elas eram importantes. Jesus veio aqui justamente para isso, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Né? Queridos, que esse Espírito de Jesus, que através do Espírito Santo, que ele viva dentro de nós e nós possamos ser assim para aquelas pessoas que sofrem, para aquelas pessoas abatidas, para aquelas pessoas que necessitam de que alguém estenda a mão para ela, de que alguém dê uma oportunidade para ela, de que alguém que mostre o valor que ela tem, porque para Deus, para Jesus, cada pessoa, cada alma é muito importante para Ele. Que nós possamos assim viver também, tá? E que realmente o Rei Jesus reine em nossa vida e que nós possamos viver como Ele viveu, que nós possamos aprender dele. Ele que disse, né? Aquele que está cansado e oprimido, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É assim que Jesus é. Né? Se você se sente sobrecarregado, oprimido, né? Com todos esses problemas sérios que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Essas incertezas políticas, essas incertezas econômicas, essas incertezas de tanta a própria natureza, né, convulsionando aí com calor extremo, com tempestades, com tantas coisas terríveis, né? A imoralidade, a corrupção, né, a exploração. Se a gente está cansado de tudo isso desse mundo, aceite o convite de Jesus. Vinde a mim, todos estiverem cansados e sobrecarregados. E ele disse, eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus, fazer a vontade de Deus, procurar a sua graça para sermos mansos e humildes de coração, como ele foi. Né? E ele disse que nós vamos encontrar descanso para nossas almas. E ele disse também, aprendei de mim. E como nós aprendemos de Jesus, isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a tua santa palavra, né? E aí nós vamos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Até ali na sua entrada triunfal como rei em Jerusalém, montado no jumentinho, humilde, manso, e diz a profecia, Salvador, o meu grande Salvador, o teu Salvador, que quer perdoar teus pecados, que quer dar paz dentro de mim, dentro de você, para que nós tenhamos paz com ele, paz conosco mesmo e paz uns com os outros, para que possamos viver em harmonia, e harmonia com a nossa família, marido com esposa, esposa com o marido, pais com os filhos, filhos com os pais, irmãos com os irmãos, vizinhos, não é? Que todos nós possamos ser assim, em nossas igrejas também, congregando, vivendo o amor de Cristo, vivendo e praticando a mansidão e a humildade de Jesus. Esse realmente é o desejo do fundo do meu coração, por você e por mim também. Ore por mim, orarei por você. Nós estamos encerrando já quase 15 minutinhos, né? Há o passarinho cantando, há uma mãozinha ali no fundo, né? Aqui pertinho da natureza, que o Criador criou. Olha lá, há o passarinho de novo. E vai recriar tudo de novo, no céu e nova terra, ele prometeu. Nós vamos estudar sobre isso também, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família ricamente. Que realmente a paz de Cristo reine dentro de você, reine dentro dos teus familiares, dos teus amigos, e que assim nós possamos refletir ao mundo a luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então? O passarinho está cantando por aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, chegamos até o teu trono de graça, Senhor, através do sangue e dos méritos de Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Querido Pai, eu gostaria de orar por esse irmão, por essa irmã que está assistindo, Pai, para que o Senhor visite a sua mente, o seu coração, dê paz, dê alegria, dê prazer em viver para essa pessoa, Pai. Abençoe seus familiares, abençoe que ele possa viver em paz com a sua família, que eles possam jogar toda a ansiedade, todas as preocupações a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoa a mim também, a minha família, Pai. Ajuda-nos a refletir essa mansidão e essa unidade de Jesus Cristo. Ajude-nos nessa semana, Senhor, de todo o nosso coração, meditar no Teu grande amor, grande sacrifício que o Senhor fez por nós, sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou, tornando um ser humano. E como ser humano, esvaziou, tornando servo de todos. E por fim, dando a sua própria vida para nos salvar. Querido Deus, fica conosco. Ajuda-nos, encha-nos, batiza-nos com Teu Santo Espírito, Pai, para vivermos uma vida de acordo com Tua santa vontade. Perdoa nossos pecados, Pai, transforma nossas vidas. É que agradecido te pedimos no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Tchau, meu amigo. Tchau, minha amiga. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, tchau.